Sobre 8 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Essa data reforça o alerta sobre os perigos do descontrole dessa substância no organismo. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o cardiologista e vice-presidente da Associação Baiana de Medicina, Dr. Nivaldo Filgueiras. Dr. Nivaldo, muito bom dia ao senhor, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os telespectadores da Band News TV. Colesterol, uma palavra que todo mundo já ouviu, mas não sabe direito o que é e os riscos que essa doença pode causar, né? Isso é muito importante a gente alertar a população. Todos nós temos colesterol no nosso organismo. 70% do que nós temos do colesterol é o que nós produzimos a partir do fígado. E 30% é o que ingerimos. Então, é importante ter o colesterol para uma série de funções para o organismo como um todo. O problema é o mau colesterol. Existe um tipo de colesterol que é o colesterol ruim. E esse colesterol ruim, quando ele está aumentado no sangue, ele aumenta o risco para doenças graves, como o infarto e o AVC. Então, é muito importante que a gente faça um acompanhamento desses níveis para poder prevenir doenças graves para o coração. O que faz o colesterol? O que ele provoca a ponto de ocasionar até morte? O grande problema é quando esses níveis de colesterol ruim estão elevados no sangue, você provoca o que a gente chama de aterosclerose, que é uma formação de uma placa de gordura nos vasos. Isso pode acometer, por exemplo, os vasos do coração, que são as coronárias. Ao longo do tempo, às vezes, existe o rompimento dessa placa de gordura e o contato daqueles elementos que estão dentro daquela placa de gordura com o sangue provoca a formação de um trombo, de um coágulo. E é justamente a oclusão do vaso, da coronária, que irriga as paredes do coração, que leva ao que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que a necrose, a falta de fluxo sanguíneo para a parede, para o músculo do coração. Isso também pode acontecer no cérebro. Então, você pode desenvolver também uma placa de aterosclerose a nível cerebral e isso gerar o que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico, né? Que é uma doença grave e que pode gerar uma série de sequelas e mesmo a morte. A gente já sabe aí os problemas que o colesterol pode causar. E é tão fácil de tratar, né? É muito importante o acompanhamento regular com o seu médico. Né? É interessante você fazer a dosagem dos níveis de colesterol pelo menos uma vez por ano. Então, é necessário que você mantenha esses níveis mais baixos. Aquela paciente que teve, por exemplo, um AVC ou um infarto, ele tem ainda mais necessidade de manter esses níveis de colesterol baixos. Existem uma série de medidas que são importantes, como a dieta, a atividade física. É necessário, existem alguns medicamentos que nós utilizamos na nossa prática clínica que são muito importantes para reduzir o colesterol, como as estatinas. Então, ajustar essa medicação, manter os níveis dentro da meta dos níveis de colesterol, favorece o indivíduo a evitar doenças graves como o infarto e o AVC. Essa associação da alimentação com o exercício físico, ela é muito importante, ela é preponderante, não? Sem dúvida. A gente sempre fala que você está fazendo uma poupança para o futuro. Na medida que você está fazendo uma melhoria da sua qualidade de vida, melhoria da alimentação, reduzindo o estresse, a gente sempre recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Você pode fazer isso ao longo do tempo, caminhada, ir na sua academia, né? Procurar com isso fazer uma redução do peso. Na medida que você reduz peso, você reduz a chance de também desenvolver o diabetes, que é uma doença grave, que é quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Então, é muito importante a associação de uma mudança de hábito alimentar no seu dia a dia, associado à prática regular da atividade física. Essa pochetezinha que a gente acaba tendo aqui, principalmente os homens, também é um grande risco? Isso a gente já identificou a partir de estudos, Nelson. Quando você tem aumento da circunferência abdominal, e muitas das vezes isso é pela falta de atividade física e por uma dieta não muito adequada, você aumenta o risco de desenvolver também infarto e AVC. Existem estimativas de tamanho de circunferência abdominal para homens e mulheres, em que o médico ele avalia no consultório e identifica se aquele paciente tem um risco aumentado ou não de desenvolver essas doenças. O senhor fala de alimentação, doutor. Há uma controvérsia muito grande em relação a isso. Não comer carne vermelha, encher o prato de salada. Mas a gente sabe que a gente precisa de um pouco de tudo, né?
Sem dúvida, isso é muito importante. Nós não podemos ficar com uma dieta sem proteína, né? Então, é buscar a proteína adequada. Então, ao escolher uma carne vermelha, que ela seja uma carne vermelha magra. A gente sabe que a gordura é saboroso, né? A gente sabe como faz aquele churrasco de final de semana, aquela gordurinha que vai pelo lado da carne, na picanha, por exemplo, as pessoas acham saboroso, mas aquilo no dia a dia, aquilo aumenta o risco. Então, o ideal é que no seu dia a dia você procure evitar a gordura da carne vermelha e que você opte durante a semana também, sempre que possível, pelo frango, pelo peixe, que são outros tipos de proteína. Né? Existe a possibilidade, às vezes, também de usar alimentos que têm proteína, como, por exemplo, a castanha do Pará, a castanha, o amendoim, e você pode ajustar a sua dieta para um balanceamento adequado entre proteína, carboidrato e gordura. Então, o ideal é que você procure também um nutricionista, que é um especialista nessa área, um profissional adequado para poder melhorar a sua dieta do seu dia a dia. Doutor Google, né? O doutor Google é terrível, né? Muita gente acaba buscando, né? E já, às vezes chega até no seu consultório já sabendo tudo, né, doutor? Sem dúvida. O Google, ele é muito importante e é uma coisa que melhorou muito a comunicação e o conhecimento das pessoas. Mas no Google também tem muitas fontes erradas, existem muitos mitos. Então, nós temos que separar no consultório, no nosso dia a dia, o que é mito e o que é verdade. E sempre procurar fazer, não aquelas dietas eventuais, a dieta dos famosos. Não, isso não funciona. O que funciona é você modificar e regularizar a sua dieta de uma forma contínua, algo que seja perene. Não existe muito segredo. O segredo é você praticar atividade física, fazer uma dieta muito bem balanceada e procurar diminuir o seu estresse. Com isso, você compõe o conjunto para ter qualidade de vida no seu futuro. Doutor, muito se falava a respeito do ovo. Eu preciso tocar nesse assunto com o senhor, porque há muitos atletas, a gente está numa época agora de Olimpíada, né? Acabou essa aqui, mas vai começar a Paralímpica, né? Muitos atletas usam esse tipo de proteína que acaba sendo importante até pelo fato da energia. E ele já foi, de certa forma, um vilão no passado. Como está essa situação do ovo? É, é fato, né? A ciência ela vai se modificando, o conhecimento vai surgindo, novas evidências e a gente vai apresentando as verdades daquele momento. Então, hoje, o ovo ele é bem indicado, principalmente quando você come a clara do ovo. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de proteína que é importante, em especial para o atleta, para ganho de massa muscular, para aumentar a sua resistência. O problema é quando você come a gema em excesso, porque você tem um conteúdo aumentado da gema em relação ao colesterol. Então, logicamente que você deve avaliar seu paciente, ver os níveis de colesterol para ajustar a dieta conforme aquele indivíduo. Então, você deve individualizar o tratamento, inclusive a indicação da dieta conforme as taxas daquele paciente. Viu, o senhor falou um bocado de coisa aí, a gente sempre quer naquela máxima, né? Tudo que é gostoso faz mal, né? Infelizmente, quando você tem a manteiga, a gordura, os alimentos são mais Exatamente. saborosos, aquela comida mineira, né? Ou a comida baiana com o dendê. Então, infelizmente, existe esse elemento, né? Então, a gente tem que procurar ajustar isso. A gente não pode fazer isso a semana toda, mas, eventualmente, de uma forma cuidadosa, você também utilizar-se desses alimentos para trazer prazer para a sua vida, para ter uma vida com qualidade de vida, a gente também acha que isso é importante. Então, nem muito, né? Nem demais, nem excesso, mas também a gente não pode coibir as pessoas de se utilizar de coisas que são prazerosas para viver. O senhor falou aí do dendê, eu lembrei da comida baiana, que maravilha, estou com uma fome aqui, que por conta de toda essa nossa cobertura especial, ainda nem café da manhã tomei, e eu me lembrei aqui do tal do regime intermitente. Ele pode ser uma boa coisa ou pode ser um vilão também para o coração? Existem muitas evidências que estão surgindo em relação à questão do jejum intermitente. Algumas pessoas são muito favoráveis em relação à indicação desse tipo de dieta. A gente acha que o mais adequado seria uma dieta balanceada. Às vezes, esse prolongamento em relação à questão do jejum, em alguns pacientes em especial, ela pode não ser benéfico, né? Então, eu digo que a gente deve individualizar
mas sempre aquilo que você procura no dia a dia, evitar os excessos, e às vezes o jejum intermitente pode ser um excesso, né? A gente pode estar trazendo mais benefícios se fizer algo mais balanceado, algo mais adequado, que a pessoa vá educando ou se reeducando em relação ao hábito alimentar. Sobre alimentação, eu queria tocar com o senhor no sal, né? O excesso de sal ou então a utilização do sal. Eu lembro até que às vezes a gente nem percebe que há sal, né? Que há sódio naquele tipo de produto que estamos consumindo, como por exemplo um energético, um refrigerante. Como é o sal no nosso dia a dia? Perfeito, essa pergunta é super importante, Nelson. O brasileiro, de uma forma geral, ele se alimenta com muito sal. Existe uma necessidade de nós procurarmos regular esses alimentos que são industrializados. Existe toda uma importante negociação com o Ministério da Saúde em relação ao controle do sal nos alimentos. Muito cuidado em relação aos refrigerantes dietéticos que contêm um conteúdo de sódio aumentado. Todos esses alimentos industrializados, esses salgadinhos, esses biscoitos, eles acabam tendo um conteúdo aumentado de sal. O molho shoyu, aquele tablet que se utiliza de carne, também tem um conteúdo muito aumentado de sódio. Então, tudo que você procurar fazer de forma natural, com alimentos orgânicos, em que você utilizar o próprio sal de cozinha em quantidades menores, é melhor do que você utilizar esses alimentos que são industrializados. Existe um aumento da população de pacientes hipertensos em virtude da quantidade de sódio que está sendo ingerido pela nossa população. E a gente sabe que hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão, ela gera mais AVC, mais infarto e, com isso, uma sequela maior para a nossa população brasileira. Nivaldo Filgueiras, muito obrigado, cardiologista, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Foi uma aula surpreendente. Obrigado, Nelson. Eu queria desejar uma feliz manhã para todos os pais, né? Em especial meu pai, que é um exemplo de caráter, de honestidade. Um grande abraço para todos os cardiologistas, a comunidade cardiologista do Brasil, em especial do Norte e Nordeste, que eu represento. Com certeza. Dizem que o coração é o órgão mais importante do organismo, principalmente os cardiologistas dizem isso. Obrigado, doutor. Um abraço ao senhor.